capítulo 7 de Josué, o sexto livro da Bíblia. Vamos ler o versículo 1 e depois do 6 a seguir. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 6 a seguir. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e declararam ou deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Último versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Palavra de Deus. Que as portas, todas elas, do Senhor estejam abertas. Os que concordam, digam amém, tomem assento. O Senhor fale conosco. Marcelo, um abraço desde de Braga, Portugal, meu querido, com a sua família. Ivonete Duarte, bem-vinda. Célia Maria também. Deus abençoe todos que estão, Maria Luísa, todos que estão pela internet. Uma Hermínia Randal, desde Flórida, nos Estados Unidos. Rafael Henrique também. Deus abençoe Cida Eterna, João Marcos, Renata Nunes, Eliane Vaz. Deus abençoe a todos aí. E pelo YouTube, Diego dos Santos, bendiciones, hermano, desde Oviedo, na Espanha, mais a família, muito bem-vindos. Nayara Suelen da Irlanda, Eliane Ferreira, José Paulo e Kalina, nossos queridos, e Delmira Souza, que não pôde estar hoje, Berenice Vidal, minha querida sogra, Lucilene Carvalho e Raimundo, nosso querido pastor Raimundo, mas pastor Ivanilda, em Timóteo, Minas Gerais. Muito bem-vindos. Deus abençoe de forma especial. Meus irmãos, esta passagem é uma passagem conhecida, muito conhecida, quando fala do que aconteceu no meio do povo de Deus, num tempo de vitória, colheram derrotas. Num tempo em que Deus estava dizendo: olha, entra na terra, porque eu sou com vocês. Vá por essa terra, em todos os lugares que eu já apontei para vocês, em toda esta região, porque eu já tenho dado para vocês. Nenhum inimigo te resistirá. Promessa que saiu da boca de Deus. Nenhum inimigo te resistirá. Vocês, onde plantarem os pés, será vosso. Eu já vou-lo tenho dado. E aí, Josué entrou nessa terra com o povo, cruzou as águas do Jordão,
né? De forma tremenda, Deus estancou as águas do Jordão e eles cruzaram o Jordão. Primeiro desafio, Jericó, retrata isso no capítulo 6. Jericó, uma cidade indestrutível, impenetrável. Era a cidade mais bem guardada, mas Deus deu as estratégias e os muros de Jericó foram por terra, o povo entrou em Jericó e Jericó foi tomada de uma maneira tremenda, extraordinária. Agora eles estão diante de uma cidade, Ai, ou Ai, e eles têm que vencer mais essa próxima cidade. Com relação a Jericó, era uma coisinha sem importância. Os espias lá foram, como foram em Jericó, e os espias trouxeram a notícia: olha, 2, 3 mil soldados vencem. Batalha aqui, não surgiu o exército todo, não, isso é só 2, 3 mil soldados vence a batalha neste lugar. Então, Josué, o estrategista, viu que era por aí mesmo, mandou o seu exército, só que eles foram derrotados. Estão prestando atenção? Só que eles foram derrotados vergonhosamente, e 36 valentes de Deus caíram por terra, foram mortos. E eles voltaram, viraram as costas para os inimigos, ou seja, fugiram dos inimigos, e foi uma vergonha tremenda. E Josué, o estrategista, ficou muito preocupado, porque se esta fama chega em todas as cidades e lugares que eles tinham que conquistar, não é? As pessoas iriam se tornar mais fortes, mais confiantes, ia ser muito difícil e para vencer as batalhas. E Josué se põe a clamar a Deus. E ele faz tudo o que um clamor nos leva a fazer. O que, por exemplo? Ele põe a boca no pó. E ele começa as expressões dele com a alma: ah, Senhor, o que aconteceu conosco? E ele vai clamar, buscar a Deus, porque ele sabe quem é Deus, mas não está sabendo por que aconteceu aquilo. E ele tem zelo no clamor, ele tem zelo com o nome de Deus, e ele tem zelo com o povo de Deus. Então é um clamor bem dirigido, um clamor bíblico para eles no tempo deles, não é? Pelas palavras que já tinham de Deus, a Torá já estava, né, para as mãos deles. Então, quando ele está clamando, Deus intervém e diz: para que você está clamando? Não é hora de clamar. Eu não vou por esse caminho te dar vitória. Tem anátema no meio de vocês. Não é hora de clamar, é hora de consertar. E é esse o tema que eu quero falar nesta noite. Não é hora de clamar, quando a hora não é de clamar, mas de consertar. Diga: quando a hora não é de clamar, mas de consertar. É muito sério o que está acontecendo aqui. E é muito bom contextualizar, porque hoje tem muita gente falando muita besteira, e o anátema está no meio do povo. O que é o anátema? Aquilo que Deus amaldiçoa, aquilo que Deus não aprova, aquilo que é profano. Meus queridos irmãos, com todo temor e tremor, e com mais que eu preciso ter ainda, entenda uma coisa: Deus é santo. É necessário santidade para segui-lo. É necessário santidade para servi-lo. Deus não é um estilista que acha bom ver a nossa roupa bem arrumadinha como crente e está tudo bem para Ele. Não. Primeiro Deus quer a essência de cada um de nós, voltada para Ele, com compromisso com Ele, com uma aliança com Ele.
Muitas pessoas, queridos, podem ocupar o altar e pregar, bebendo, fumando, drogando, como muitos fizeram isso. Infelizmente, tem escândalos e escândalos por aí. Tem gente que cheirava cocaína e pregava nos congressos. Foi sendo tudo descoberto. Irmão, nada que está no oculto vai ficar no oculto. Deus vai trazer para os telhados. Então, a pessoa que guarda pecado, ela está infligindo a pior coisa para a vida dela, porque esse pecado vai ser revelado. Deus não quer, queridos, uma igreja que tenha a cara de igreja. Ele quer uma igreja. Ele não quer gente falando em línguas estranhas antes de querer gente vivendo em santidade. Ele não quer barulho antes de querer rendição. Nós temos que entender que este é o tempo do refilamento, do trabalhar de Deus, do burilar de Deus nas nossas vidas, porque Ele quer de nós uma aliança verdadeira. Ele quer ser conhecido no meio de nós como o Deus da santidade, antes de querer ser conhecido como Deus que faz milagres. Milagre até Satanás faz. Muitos lugares fazem. Jeremias 10 diz que até os ídolos fazem milagres. Então, Deus não quer outra coisa primeiro, senão ser conhecido como Deus que nos muda, que nos transforma. Aqui Deus está falando com Josué, não é hora de clamor, é hora de arrancar do meio de vós o anátema. E esta é uma noite que Deus quer que nós tiremos das nossas vidas e dos nossos lares os anátemas, aquilo que Ele não aprova. Nós estamos vivendo um tempo que nas igrejas muitas pessoas são presentes, mas as suas mentes, os seus corações estão repletos de coisas perversas, de sentimentos perversos, de ódio, de amargura, muita hipocrisia e pouca vida com Deus. A maioria de nós, digo com temor e tremor e tristeza, a maioria de nós não estamos vivendo para morar no céu. A maioria de nós não temos aliança com Deus para resistir qualquer situação e não abandonar o caminho. Não, nós somos fáceis de abandonar o caminho, de deixar a fé. Qualquer negócio para nós, se fez mal para mim, eu saio da direção de Deus, não estou nem aí, porque Deus é obrigado a me abençoar onde eu for, porque eu sou filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisinha, meu amado. Você é obrigado a servir a Deus se quiser alguma coisa com Ele. E a nossa obrigação tem que ser prazerosa, alegre, porque Ele é santo, puro, perfeito, e me convidou tão impuro, tão imperfeito, para ser filho dEle, para andar com Ele, para ser dEle. Então o privilégio é nosso, Agora, não aumente a sua exaltação diante daquele que já é exaltado sobre toda a terra. Se humilhe, nos humilhemos diante do Senhor. Deus não está ouvindo clamores, que preste atenção por gentileza, Deus não está ouvindo clamores que estão saindo das nossas bocas. Primeiro Ele quer que saia de nós, antes da voz, antes do clamor, que saia o pecado. Só que tem uns desviados por aí, e eu quero falar dessa forma para nós acordarmos, que dizem que uma vez que você tem Jesus, você pode pecar o tanto que quiser, porque Ele já nos lavou, porque Jesus já nos perdoou. Tem uns desviados aí, igual nós fizemos um vídeo aí, né, falando do pecado beber, pecado fumar,
pecado prostituir. Aí teve lá um engraçadinho que escreveu lá assim, que não, que Jesus já perdoou o nosso pecado, que isso aí não é dessa forma não. Pode consultar a vida dele, que ele está vivendo na prática do pecado, está defendendo o seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus tem o poder de tirar de nós a prática do pecado. Deixa eu te falar outra coisa, Ele não só tem o poder, Ele quer tirar de nós a prática do pecado. Ele não só tem o poder de tirar, como quer tirar, Ele já tirou de nós o domínio do pecado quando nós temos aliança com Deus. Os escândalos de hoje na igreja é por causa desses engraçadinhos que defendem que nós podemos pecar, que não tem problema, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, ninguém apaga o nosso nome de lá. Não apaga não, meu irmão. E por que então as ameaças da Bíblia com relação a se manter de pé? Ao que vencer herdará, perseverar até o fim, guardar o que tem, guardar a coroa. O que é estas coisas para você, meu querido? O que são elas? Deus, quando Ele diz que nós temos que confessar o pecado, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, o que é que Deus está falando conosco? Filhinhos, 1 de João 2,1, não pequeis, filhinhos, mandamento, não pequeis, mas se pecar, ou seja, não está na prática da nossa vida, não faz parte da nossa vida, mas se acontecer, tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Sabe por que tem advogado? Porque quando errar, tem que procurar o advogado, para que a sentença seja mudada, para que o processo seja declarado inocente. Então nós temos que aprender uma coisa. Deixa eu te falar algo especial para você e para mim. Se você vive na prática do pecado, você não conhece Jesus, a semente dele não está em você. 1 de João 3, 8 a 10, quem vive na prática do pecado é do diabo, é uma afirmação. Ah, pastor, isso aí é para quem não aceitou Jesus. João estava escrevendo para a igreja ou estava escrevendo para o mundo? Ah, então vamos pensar de novo. Porque João estava dizendo para a igreja, quem vive na prática do pecado é do diabo. Ele não estava dizendo para o mundo. Então é a igreja que tem que ouvir. Deixa eu te falar, o pecado é a desgraça da sua vida. O pecado é a coisa pior que você tem na sua vida, se você o tiver. Satanás, a gente expulsa no nome de Jesus. Pecado tem que consertar. Pecado tem que confessar. E não há para nós privilégios. A alma que pecar, essa morrerá. Não há privilégios. Nós não podemos viver na prática do pecado. Eu acho que uma das coisas mais hipócritas para o céu é uma pessoa vivendo a prática do pecado, clamando como se fosse santo e pregando como se fosse santo. É a coisa mais terrível, porque o acusador, Apocalipse 12, Satanás, está diante do trono de Deus acusando pessoas. Olha lá, ó, quem está pregando. A Sara Rúbia teve um sonho preocupante. A diaconisa Sara Rúbia. Ela sonhou que tinha alguém na igreja pregando. E essa pessoa estava bebendo e fumando. E pregando. E a igreja ainda dando glória a Deus e alegre ouvindo a pregação. E eu tinha viajado. E aí aquele camarada todo pensando que está com tudo, bebendo e fumando e pregando. É muita coragem. Acã é tirado do meio de Israel. Aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Aquele que profana o sangue de Jesus, aquele que pisa o sangue de Jesus, ele vai ser quebrantado sem cura. Nós temos que ter temor de Deus. Nós não servimos e não estamos servindo o homem.
Nós temos homens como pastores, como lideranças que o Senhor quiser colocar sobre nós, e foi isso que Ele quis. Rogai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por quê? Contexto, 9,36 de Mateus, porque Ele viu multidões como ovelhas sem pastores. Deus levanta pastores, mas nós devemos levar a igreja a entender uma coisa: você não está servindo o pastor, você serve Deus, conforme a palavra de Deus. Nós servimos a Deus. Não adianta vir para a igreja ouvindo a verdade. Jesus falou assim: vai ter mais rigor sobre Corazim do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque em Corazim eu preguei a palavra, em Corazim eles viram os meus mistérios, os meus milagres. Sodoma e Gomorra não viu milagre nenhum, a não ser aquele grupozinho ali diante de Ló e o que o anjo fez. Mas Corazim ouviu a palavra, Corazim soube da glória do Messias no meio dela, e eles não quiseram. Haverá no juízo final mais rigor para eles do que para aqueles. Nós temos que aprender uma coisa: você ouviu a verdade, você conhece a verdade, então não brinque com a verdade, não despreze a verdade, não despreze a palavra de Deus. Qualquer pessoa, mesmo que não conheça sobre doutrina calvinista, sobre doutrina de Armínio, sobre doutrina de Agostinho, sobre doutrina de Lutero, seja lá mesmo quem não conhece, no dia que aceita Jesus, sabe que nós temos que viver uma vida de santidade, porque Deus é santo. Nós não sabíamos nem o Salmo 23, mas o dia que aceitou Jesus, sabia que para servir Jesus tem que ser santo, tem que viver para a glória dEle, tem que estar separado para a glória dEle. Ou não é assim? Ajuda as crianças a prestarem atenção. Ou não é assim, meus irmãos? Nós temos que voltar ao entendimento puro e simples. Quer Deus? Quer Deus? Alguém quer Deus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Quem não aborrecer a sua vida não é digno de mim. Quem não me amar mais do que pai e mãe não é digno de mim. Pastor, duro é esse sermão, mas é o sermão que revela o caminho do céu, é o sermão que revela caráter de quem serve a Deus, e é o sermão para libertar a igreja da prática do pecado. Talvez não seja um sermão, uma pregação para nós falarmos em línguas estranhas e fazermos barulho dando glória a Deus, e eu digo no sentido claro da palavra, não é para isso, é para refletir, porque nós estamos envolvidos nisso. Diga se no meio de nós não tem gente contrariada com outra e amargurado. Diga para nós, com todo respeito aos obreiros, se não tem gente aqui que não tem o mesmo pensamento que o pastor com relação à obra. Diga para nós, se não tem gente pedófila no nosso meio. Diga para nós, se não tem mentirosos no nosso meio. Diga para nós, se não tem fofoqueiro no nosso meio. Se eu estivesse pregando lá na Groenlândia, eu falaria a mesma coisa. Porque hoje, no meio da igreja, muito mais vantagem tem Satanás na cabeça das pessoas do que o Espírito Santo. Verdade ou mentira? Por favor, me ajude se isso é mentira. No meio de nós, Deus quer tirar o anátema. Não tem vitória contra aí, se não tiver arrancado o anátema do meio de nós. Não tem o último dos avivamentos, se não tiver tirado de nós o anátema. Não tem promessa de Deus, se não tirar do meio de nós o anátema. Olhe para o que está acontecendo. Israel está no novo tempo de Deus. Eles cruzaram o Jordão, eles entraram na terra prometida, eles viram a glória de Deus derrubando as muralhas de Jericó, e viu a vitória sobre uma cidade indestrutível, depois de ver a cena gloriosa das águas do Jordão estancadas. Era o novo tempo de Deus. Eles já tinham passado pelo lugar de agora cortar o crepúsculo,
o prepúcio, e fizeram ali toda a oferta a Deus. O maná cessou, os frutos da terra vieram. Era um novo tempo. Gilgal, o lugar da consagração, era um novo tempo. E agora eles começaram a vencer, mas agora veio uma derrota dentro do novo tempo. Não, no novo tempo não tinha escrito eles vão ser derrotados. Não, no novo tempo a promessa era vitória sobre todos os inimigos, vitória sobre todas as nações. Eu sou o vosso Deus e eu estou convosco, ninguém vos resistirá. Todo dia eu vou estar com vocês. Tenha bom ânimo, levanta a cabeça, vai, não te mandei eu, seja corajoso, aleluia. A promessa não era derrota, a promessa era vitória sobre tudo. Mas aí houve um engraçadinho. A palavra certa seria desgraçadinho, né? Porque ele deixou a graça de lado. Ninguém pega nada de Jericó. Jericó foi amaldiçoado. Se alguém pegar, é anátema. Mas Josué não deu, Acã não deu crédito a isso não. Quando ele viu a capa babilônica, quando ele viu a cunha de ouro, quando ele viu aqueles tesouros diante dele, falou: é a minha aposentadoria. Com todos esses tesouros aqui, eu aposento. Minha família não vai ter problema nenhum mais. Josué falou, mas Josué não entende muito de muita coisa não. Eu vou pegar para mim. Pegou, levou para a casa dele, na tenda dele, e guardou embaixo. E por causa das consequências que lemos no texto seguinte, nós entendemos que a família dele consentiu com isso. Por quê? Porque a família morreu junto depois. E a Bíblia já dizia desde Deuteronômio que os pais não pagam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados do pai. Eles não morreram por causa do pecado de Acã, eles morreram porque foram coniventes. E quantas pessoas nos lares com essa conivência toda? Quantos cachaceiros no meio de nós? Quantas pessoas dão um tapa no brau de vez em quando e vêm com a cara lerda para a igreja? Quantas pessoas na sua casa falam mal do irmão, da irmã, xinga, fala besteira, asneira? Quantas pessoas? Deus quer que tire o anátema. Não orem para mim, não clamem a mim, não levante a sua voz para orar, não. Eu quero que vocês entrem dentro da casa de vocês e arranquem um anátema. Está entendendo a palavra? Mas será que você está ouvindo a palavra para praticar? Quantas casas no meio de nós tem xingamentos? Xingamentos. Preste atenção, por gentileza. Quantas casas dentro de nós tem xingamento? Blasfêmias. Graças a Deus não ao ponto de entristecer o Espírito Santo, blasfemando contra ele, mas são blasfêmias contra Deus. Nessa casa tudo é uma miséria mesmo. Como que nós vamos chegar no lugar que Deus quer com esse tipo de comportamento? Deus dá asa para a cobra? Deus corta a asa de cobra. Deus faz cobra rastejar no chão. Escute uma coisa, é hora de mudar de vida. É hora de mudar de vida. É hora de ser obreiro de valor. É hora de ser obreira de valor. Obreiro que nem dizimista consegue ser, vai querer ser o que na vida?
A pessoa que não consegue ser honesto com Deus, vai ser honesto com quem? Tira o anátema. Josué, tira a boca do pó, levanta Josué, tira a boca do pó. É porque, não clama mais não quero ouvir clamor, Josué. É hora de conserto, não é hora de clamor. Tem anátema no meio de vós. Você acha que Acã foi lá e confessou logo? Hoje a coisa se repete. Para uma pessoa confessar, Deus tem que revelar umas 3, 4 vezes. E olha lá, acontece muitas coisas, igual uma pessoa que tocava aqui no meio de nós, e aí estava em prostituição, estava errado, foi afastado por causa disso. Alguém que está em prostituição pode tocar? Isso tem tempo, irmãos, não é agora não. Pode tocar, sim ou não? Tem que deixar, tem que tratar, tem que se levantar, tem que tal. Aí tal, saiu contando que o pastor estava perseguindo, porque o pastor não me entende, porque eu, o quê? Pecado tem que ser tirado. A igreja não é a igreja dos sujos, é a igreja dos limpos. Pode um homem cair, pode que aconteça, mas tem que ser tratado, curado, levantado e restaurado. Não quero clamor, eu quero conserto, diz o Senhor. Eu quero conserto, eu quero que você tire da sua boca essas palavras de xingamento que estão invocando demônios para a sua casa. Eu quero que vocês tirem da sua boca essa palavra de fofoca que está fazendo de você abominável diante dos olhos do Senhor. Eu quero que você afaste de ti essa prostituição que está acabando com a sua história. Eu quero que você afaste de ti essa mentira. Você é uma coisa dentro de casa e é outra fora de casa e outra dentro da igreja. É hora de conserto, é hora de mudança de vida, é hora de ter caráter, é hora de ser honesto com você mesmo. É a palavra de Deus para nós. Eu quero ouvir o clamor. Eu quero responder o clamor. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas antes do clamor, o conserto. Antes do clamor, a aliança do povo. Josué escondeu o pecado. Acã. E aí, Josué convoca o povo numa ocasião de santificação. Santifica o povo, porque eu vou revelar quem é a pessoa. Você acha que Josué foi lá e falou: não precisa não, eu errei, talvez houvesse misericórdia. Acã, toda hora eu estou trocando o nome. Talvez houvesse misericórdia. A pessoa, quando procura, há uma misericórdia. Veja para você ver, meus irmãos, na história bíblica, Saul, ele não procura Deus para consertar, ele vai acabar suicidando lá na frente. Mas Davi, quando vê o seu erro, pequei contra o céu, ele conserta, ele reconhece. Uma coisa é para quem reconhece, outra coisa é para quem não reconhece. Acã não reconheceu. Aí foram lá fazer o sorteio. Saiu para a tribo de Judá. Daqui um pouco foi chegando até a linhagem de Acã. Quando chegou Acã, Josué disse a ele: meu filho, dê glória. Enquanto ele não foi colocado em xeque, ele não confessa. Queridos, será que nós vamos deixar isso acontecer para depois confessar? Eu estou pregando para a pessoa que está em pecado e está atrapalhando o culto. Eu sei que tem pessoa em pecado e está atrapalhando o culto, e é obreiro e obreira. Isso é um escândalo, pastor. Não, escândalo é continuar o pecado. Deus está falando conosco. Tinha Judas na igreja de Jesus? Tinha Pedro para negar Jesus? Tinha João para mandar fogo para queimar os samaritanos? Eles só mudaram depois que Jesus morreu e ressuscitou.
Tem muita gente que ainda precisa mudar. Eu também preciso mudar, irmão. Todo dia nós precisamos mudar. Mas guardar pecado é uma loucura. Sabe quando a Bíblia diz, houve loucura em Israel? É uma das coisas mais terríveis. Porque a consequência, ela é muito terrível. Acã, o que aconteceu, Acã? Eu realmente fiz isso. Peguei a capa, eu vi tudo lá e levei lá para casa. O que vai acontecer com Acã e a família? Os animais, os pertences, tudo que dizia respeito à família vai ser morto, pedrejado e tudo queimado. E levanta um montão de pedras, de ruínas ali, para que as pessoas olhem e vejam, nunca guarde anátema, nunca guarde pecado, nunca deixe de confessar os pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abandona o pecado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não saia da igreja para encobrir pecado. Confessa e deixa. Tem gente que começa a se engraçar com outros pecados, aí sai da igreja, porque não quer confessar o pecado, para assumir mais pecados para lá. Não faça isso. Confessa e deixa. Está contrariado com alguma coisa, vai conversar com o objeto da contrariedade. Vai lá e trata, seja homem, usa calça, seja mulher, use saia. Precisa resolver, não fuja. Deus não se agrada de covarde. Deus não se agrada de pessoas que fogem das alianças, dos concertos. Deus se agrada de um povo que põe a boca no pó e confessa seus pecados, e confessa os seus erros, e assumem que precisam mudar. Uma das expressões que faz ficar bem ruim o coração do pastor. Eu estou com meu marido até hoje porque o pastor falou. Qual que é o conselho do pastor para quem quer separar, irmãos? E o conselho da Bíblia? Qual que é o conselho da Bíblia? É o mesmo? Por favor, responda, eu quero ouvir. É o mesmo ou não? Então você está junto com seu marido por causa do pastor? Sofri mais 1 ano com meu marido por causa do pastor, porque o pastor falou que não podia separar. Conserta a vida, busca Deus, chora nos pés do Senhor, faz uma atitude de quem valoriza a palavra, crê na palavra. Não tenha coragem de subir nesse altar em pecado. Nós somos uma igreja sensível. O Espírito Santo revela. Se não precisa confessar, então o Espírito Santo é fofoqueiro? Quantas pessoas ele revela em pecado? Como assim então? Precisa confessar. Precisa abandonar. O Acã foi morto com sua família e com tudo que tinha, foi extirpado da terra. Porque Deus não gosta disso. Deus não aprova isso. A aposentadoria que ele queria para a família trouxe a destruição para a família. Cuidado com o que você está fazendo em nome de fazer para a família, em nome de ajudá-la em casa. Deus não aprova o roubo, Deus não aprova o furto, Deus não aprova o engano, Deus não aprova a injustiça, Deus não aprova o pecado, Deus não está nisso. Deus aprova a fé, Deus aprova a esperança, Deus aprova a honestidade, o trabalhar com o suor do rosto, Deus aprova
o consertar a aliança, o levantar e implorar que os céus mude a sua história. Deus age por você, Deus responde, Deus tira o cego da beira do caminho e limpa os seus olhos e cura. Deus tira o inválido que precisa ir ao tanque e não consegue, levanta ele e faz ele ainda carregar a cama. Deus muda a história, Deus liberta, Deus transforma, Deus converte. O Deus da Bíblia lava, limpa e sara. O Deus da Bíblia nos faz criaturas novas com história nova. O Deus da palavra de Deus nos faz pessoas que imitam Ele. Não é hora de clamar, é hora de consertar. Aquela pergunta do Evangelho de Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Será que essa palavra não nos leva à reflexão que a gente pode perder a alma? E o que é perder a alma ali? Porque ninguém perde alma. Nós somos almas eternas. Nós somos dotados, somos tripartidos, tricotômicos, corpo, alma e espírito. Tem os dicotômicos que crê parte material e espiritual. Tanto faz, irmãos. O corpo, quando morre, vai para a terra. A alma segue o juízo. A alma é eterna. A alma é eterna. Então o que ele está falando? Perder a alma. A alma já estava ganha. A alma já está. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta vir aqui pregar a palavra de Deus, ver a glória de Deus sendo derramada, se eu tiver em pecado? Se eu tiver uma vida distorcida? Queridos, Deus vai fazer uma limpeza no Brasil. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que os outros, mas eu não sou mesmo. Eu sou carente da misericórdia de Deus, da graça e da bondade e da generosidade de Deus. Mas Deus vai fazer uma limpeza nos altares. Tantas pessoas em pecado, tantas pessoas criticando palavras que trazem para nós compromisso, aliança e limpa de nós o pecado. Pessoas levantando contra, pessoas caluniando, fazendo tanta coisa errada nos altares. Deus vai limpar os altares. Deus vai levantar uma igreja de gente que ama não pecar, gente que ama servir a Deus e viver uma vida em santidade, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, ou se deixem encher pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a vontade de Deus, que não andeis mais em trevas, porque vós sois filhos da luz. Arabacandaia. Essa é a vontade de Deus. Não aprove as obras das trevas, não consinta nelas, mas levantai-vos em justiça, levantai-vos em verdade, e sede filhos do Altíssimo, imitadores de Deus. Senhoras e senhores, eu vos prego o evangelho da libertação, eu vos prego o evangelho da salvação, eu vos prego o evangelho que limpa, que lava, eu vos prego o evangelho que traz temor e tremor para os nossos corações, e assim nos levanta para vivermos para a glória de Deus. Aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus é cristologia pura, a cristologia mais pura do Novo Testamento, depois dos evangelhos. E aí ele diz assim: olha, o nosso Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. E o contexto está dizendo que lembrem de Moisés, trêmulo
subindo ao monte para falar com Deus. Quem era Moisés? Amigo de Deus. Falava face a face com Deus. Mas ele sobe tremendo diante de Deus. E o povo lá embaixo, sobe lá, Moisés, vê que nós ficamos aqui, o que ele falar, a gente vai tremendo. Em cima do monte, as nuvens, trovoadas, relâmpagos. Era uma cena de temor e tremor. O que é que Deus estava fazendo com Israel nessa ocasião? Provocando temor. Me respeitem. Eu sou o vosso Deus. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não mentirás, não matarás, não roubarás. Deus estava revelando a glória dele, a santidade dele. Moisés desce do monte e o rosto está brilhando a glória de Deus. Mas o escritor aos Hebreus está falando isso para a igreja cristã. Por que é que ele está falando isso para a igreja cristã, se isso foi lá para Israel? Não, toda a escritura é inspirada, é soprada por Deus e é apta para redarguir, para instruir a todos nós, para libertar. Ele está dizendo, vocês também têm que ter tremor e temor. Respeitem a Deus. Não caiam nas mãos dele. Pois outra vez abalarei a terra, diz o escritor. Deus vai abalar a terra. Nós fazemos parte da congregação dos santos, da Assembleia dos Santos. Você não faz parte da Assembleia dos Perdidos. Odeie essa palavra e você está perdido. Ame essa palavra, receba essa palavra, receba esse evangelho. Seja liberto, sai daí, Satanás. Estou respondendo pensamentos, para a glória de Jesus. Tem que ter temor e tremor. Tem que ter respeito. A palavra temor, zelos, quer dizer respeito profundo. Honrar, reconhecer, prostrar, se dobrar. Eu nunca vi Deus derramando glória de verdade, não um movimento de barulho. Eu nunca vi Deus derramando glória de verdade que pessoas não começassem a se prostrar diante dele. Deus quer confissão. Toda vez que haviam crises, Deus levantava profetas dizendo: arrependei-vos. No livro de Joel, Deus fala assim: não rasgue as vestes, eu quero que rasgue o coração. Chega de cena. Irmãos, nós somos atores melhores do que os atores da Globo e da SBT, da Record. A gente sabe representar, disfarçar. Nosso sorriso maroto, nossa maneira de dizer que tem paz e que está tudo bem. Uma mentira. Pelo Espírito do Senhor, experimente ser cheio de Deus para você ver se 90% dos seus problemas não acabam. Canarabagai. Experimente ser cheio do Espírito Santo para ver se os seus problemas 90% não acabam assim, ó. Managarai, mas nós estamos vivendo no tempo da exaltação. Eu quero, mãe, sai da minha frente, a senhora não sabe nada. Pai, sai da minha frente, o senhor não sabe nada. Ou o esposo, sai da minha vida, eu não quero você mais. Esposa, fuja daqui, vai para longe, eu não te quero. Tem outras por aí. Arrogantes, ignorantes, pensam que vão escapar do dia do juízo. Deus não leva arrogante para o céu. Deus não leva exaltado para o céu.
Deus não leva prostituto para o céu, Deus não leva adúltero para o céu, Deus não leva cachaceiro para o céu. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida, quando Ele me converteu e libertou numa noite só, 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, Ele arrancou as drogas, Ele arrancou a cachaça, Ele arrancou o pecado, Ele arrancou o domínio dessas coisas mundanas da minha vida, e eu acordei nova criatura. E eu vos digo, não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todos, mas Ele gostou da proposta. Senhor, então seja o meu Deus e me faça um crente de verdade. Ele faz isso em muitos, mas nós preferimos ficar aí no banco pensando mal disso, pensando mal daquilo, com os nossos sentimentos e pensamentos. Diga que é mentira. Tenha coragem. O senhor está mentindo, pastor? Esses bancos aí é lugar para sentar e adorar Jesus. Se nós não tivéssemos estas restrições, a começar do altar, no momento do louvor já estava todo mundo chorando e dando glória. Nós temos restrições, nós temos a nossa própria igreja. Eu sou eu do jeito que eu quero e ninguém entra aqui. E a Bíblia diz que nós temos que ser corpo ligado um no outro, totalmente ligados, dependentes, interdependentes. Nagavasso, Abravachatai. Você não vai sozinho para o céu, é um corpo que vai ser arrebatado no céu. Você não vai sozinha para o céu, é um corpo que será arrebatado. É uma igreja de gente unida e de gente que vive a unidade do Espírito. Conserta agora. Quem aqui sabe que tem gente mais forte, mais abençoado que você na obra e na fé? Eu sei que tem mais do que eu, claro. Quem aqui sabe que tem gente mais fraca do que nós na fé? Eu também sei disso. Por isso que a Bíblia diz que todo mundo tem que pegar nas mãos e caminhar junto. Quem é espiritual, dê o ombro para quem não está tão espiritual. O forte ajuda o fraco. Não é o fraco fala mal do forte, o forte fala mal do fraco. Não, o forte ajuda o fraco. Os dois querem ir para o céu. É hora de confessar. Tem coisa que nos leva ao temor e tremor, entre tantas coisas na palavra. O que Deus diz a Jeremias 7,14, aliás 7,16. Tu, pois, olha o que Deus está falando para Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Alguém já viu isso? Deus chegar para o seu profeta e dizer: não ore por eles. O contexto do capítulo 7 de Jeremias: um povo idólatra, ausente, distante de Deus, que tinha os rituais. Eles iam para o templo e faziam muita coisa conforme Deus tinha ordenado, mas não havia vida, e havia ídolos, e havia prostituição, pecados no meio do povo. E Deus falou com eles várias vezes, usando profetas. Eles não ouviram, eles não deram crédito, e chegou um momento que Deus chamou Jeremias e disse: não ore mais. A medida da minha longanimidade chegou. Tem gente que diz que Deus é longânimo, e é mesmo, só que a longanimidade dele, longanimidade tem limite. Mate os amalequitas, tudo que envolve amalequita, mata tudo, longanimidade. Ló, sai de Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, Zelá, sai dessas cidades, essa região aí, porque eu vou mandar fogo do céu consumir tudo, longanimidade. Está vendo o exército de Faraó? Vai morrer todo mundo. Longanimidade. Basta.
Ananias e Safira chegaram para Pedro, mentiram para Pedro. Não era por causa de dinheiro, não era por causa de nada. Mentiram. Não precisa mentir. Morreram na hora. Medida da longanimidade de Deus. Não deixe ela vencer, não. Confessa hoje. Se livra hoje dessa acusação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus lava. O sangue de Jesus justifica. Basta confessar e deixar. Chega de vida dupla. É hora de vida com Deus. Não clame por esse povo. Talvez alguém pudesse dizer, mas Deus é mau. Não, esse povo é mau. Não adianta clamar por eles. Eles vão tomar as minhas ações como paliativos, mas vão voltar a ser a mesma pessoa sempre. Então eu quero levar eles, Jeremias, para o cativeiro. 70 semanas, 70 anos. Eu vou colocar eles no cativeiro. Depois eu vou trazer de volta. Mas não ore por eles, o cativeiro está vindo aí. Quantos de nós somos colocados em cativeiro, meu irmão? A gente perde a história. Nós perdemos a história. 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja e parece que não aconteceu nada de diferente. Vemos pessoas testemunhando, vemos criança testemunhando, vemos o irmão testemunhando que a perna menor ficou do tamanho da maior, que o fulano foi curado, o caroço desapareceu, a depressão foi embora, e a gente vai ouvindo, mas a nossa vida é a mesma. Cativeiro. E sabe o que é muito intrigante, irmãos? É que nós temos inteligência, pelo menos, para saber que estamos errados, e o caminho da gente sair desse erro. Você sabe o caminho. O problema é que não escolhe esse caminho. Acã, você vai ser morto com a sua família. Quantas famílias aqui, e eu não quero que ninguém fique com ninguém porque o pastor falou, ou você fica por caráter e pela palavra, ou não fica por mais nada. E trabalha essa cura. Homem toma vergonha na cara, mulher toma vergonha na cara e os dois se curem. É de jeitinho, sim ou não? Para dessas coisas, conversa logo, resolve logo. Quantas confusões na família. O marido quer servir a Deus e a mulher que está desviada, falando que é crente, só vai na igreja o dia que quer. Você está desviada. Porque quando a gente não está, a gente tem prazer de ir para a casa de Deus. Ou é mentira isso? Verdade dói ou verdade liberta? Verdade liberta. Verdade liberta. O dia que você estiver aliançada com Deus, seu prazer é estar na casa de Deus. Seu prazer é adorar Jesus. Seu prazer é ver seu esposo na casa de Deus, cheio do Espírito Santo. Ainda que tenha problema dentro da sua casa, mas ele está na igreja. Deus vai mudar esses problemas também. Deus vai agir. Porque há uma vida, pelo menos um pouco de vida espiritual. Não, mas continua dentro de casa, falando as coisas que não deve, xingando, brigando, incomodando. Ai, Jesus. Não é hora de clamor, é hora de conserto. Na época de Josué não tinha o que nós temos chamado aqui para nós, a graça em Cristo Jesus. Você pode mudar hoje. Não dá glória não, que é difícil mesmo dar glória quando eu digo que você pode mudar hoje. É difícil dar glória nisso. É muito difícil. É bom dar glória assim, ó. A chave do carro está chegando. Glória! A maior notícia para você nessa noite é que você pode mudar hoje. É que eu posso mudar agora. É que os obreiros podem mudar agora. Essa é a notícia.
Olhei para um casal agora e vi, se eles tomassem a decisão, o Satanás que está lá dentro da casa deles, briga de contenda, ia sair na hora. O problema, palavra do Espírito Santo, é que eu não sou Deus na casa de muitos. Vou repetir. Deus está falando conosco. Eu não sou Deus na casa de muitos. Eu não reino lá. Eu não domino lá. Eu não sou a pessoa principal lá. Tem casa que a pessoa principal é o marido, tem casa que a pessoa principal é a mulher, e o diabo reinando. Mas tem uma palavra de Deus para nós. Eu quero voltar a ser Deus na sua casa. Eu quero voltar a ser Deus na sua vida. Eu quero voltar a ser Deus no seu ministério. Eu não chamei ninguém para aparecer. Eu chamei pessoas para diminuir e eu crescer, diz o Senhor. Aramai comandaravaca soramai. Tem ministérios mortos aqui, e Deus está dizendo: eu quero dar vida, 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 eu quero dar vida. Pastor, isso é um mantra, ficar repetindo? Não, é o Espírito do Senhor, que quer acordar os que não acordam, que quer despertar os que não se despertam. Eu quero dar vida, eu quero dar vida, eu quero dar vida, é a minha vontade dar vida. Josué chama o Acã e acaba com a história dele. Jesus, meu filho, venha e dê história nova para o povo. É hora de mudança. Existem 3 homens na Bíblia que Deus usa uma expressão muito interessante, né? Com Jó, Daniel e quem? Tem um terceiro nome, depois o Ezequiel fala. Se esses 3, nem se esses 3 intercedesse, Samuel, nem se um desses 3 ou os 3 intercedesse, eu ouviria. Sabe o que quer dizer isso? Muita coisa. Uma das coisas que esses 3 homens tinham crédito demais com o céu, que eles falavam e o céu ouvia, que eles diziam o nome do seu Deus e o seu Deus estava pronto para responder. Mas revela uma outra coisa, que tem coisa que Deus já deu um basta. Aproveite essa noite, aproveite essa noite, porque nesta noite não é um basta, essa noite é conserta, conserta, abandona essa cachaça, essa bebida das trevas, abandona esse tabagismo das trevas, para de disfarçar, para de querer enganar, abandona essa fofoca que não consegue deixar de falar mal, abandona agora, abandona essa prostituição agora, em nome do Senhor Jesus, para de fugir do Senhor agora, é hora de aliança, é hora de conserto, é hora de dizer: Senhor, não precisa do cativeiro, eu reconheço, Senhor, e eu rasgo o meu coração. Fique sobre os pés. Deus disse: eu quero que rasgue o coração. Irmãos, se Deus não nos, preste atenção por favor, se Deus não nos amasse, Ele não pediria conserto.
ele já matava tudo ou abandonava tudo. Mas ele nos ama, por isso ele pede: conserta. Ele chegou para Caim, mesmo sabendo que Caim não ia ouvi-lo, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberano. Ele já viu tudo. Ele é de glória em glória, de eternidade em eternidade. Ele mesmo sabendo que Caim não o ouviria, ele foi lá e ainda deu a oportunidade. Ô Caim, conserta. O pecado está batendo na sua porta. E eu estou vendo que no seu coração, estou parafraseando, 4:7 de Gênesis. Eu estou vendo que no seu coração, o desejo é de matar. O desejo é de ir lá onde está o seu irmão e acabar com a história dele, desabafando a sua vida com ele, que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas olha, cabe a você, escute essa frase, cabe a você dominar o teu desejo. Vou repetir, mas não dê glória dessa vez, só reflita. Cabe a você dominar o teu desejo. Sabe o que Deus estava dizendo, entre outras coisas? Eu não vou interferir aí. É você que tem que decidir. Livre-arbítrio lá no jardim, logo após o jardim. Cabe a você, não a mim. Eu sei o que é certo, eu sei tudo o que é bom, mas eu não tomo decisões por você. E deixa eu te falar uma coisa, esse desejo, se você não o dominar, ele vai te dominar. E esse é o grande e grave problema, porque se o desejo é ruim e você o alimenta, ele vai te dominar. É a mesma armadilha da serpente com Eva. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ô Eva, você já viu lá o fruto? Dá uma olhada para ele. Concupiscência dos olhos. Porque a mulher, ela vai ver que é fruto agradável, vai ver. E depois, concupiscência da carne, ela vai desejar. E depois, soberba da vida, por causa do conhecimento, ela vai tomar. O pecado, ele faz algumas coisas com as pessoas. Preste atenção, por favor. Primeiro, ele chama a atenção. Ele chama a atenção para que a pessoa olhe. E para que a pessoa comece a estudar aquele pecado. E aí, nesse inteirinho, cria desejo. É bom, tem um cheiro muito bom, tem um jeito bom de fruto. Ah, se eu tivesse esse fruto. Quem tem ouvidos, ouça. Quando ele cria o desejo, ele pede ação. Vai lá, é bom. Experimenta. Não, só uma mordidinha. Só uma ligadinha. Uma conversa simples, só para você se sentir bem, amada, mesmo que você não faça nada. Não, só R$10 não vai fazer falta para ele não. Que? Não, essa pessoa é rica, não precisa de pagar. Dá um beijinho. Vai lá, dá só um cheiro. E aí acontece uma coisa que é chamado de terrível no meu conceito. O corpo é inflamado.
ele é dominado pelo desejo. A paixão infame, a paixão que inflama. Eu quero. Davi viu Batseba nessas mesmas linhas que eu estou falando, e foi tão inflamado que ele mandou até matar o marido da mulher. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que agora desviou do coração de Deus. Cuidado com os dardos inflamados do inimigo. Paulo, quando fala dos dardos inflamados, que o escudo da fé nos livra, está falando de soldado romano, quando eles tinham aquelas flechas com fogo, que eles atiravam, onde batiam, queimava tudo. É o dardo inflamado. E aí a pessoa é tão inflamada que enquanto ela não cair no pecado, ela não sossega. Está ouvindo? O diabo está fazendo isso com muita gente aqui, criando supostas ou, entre aspas, lindas histórias futuras fora da direção de Deus. Casa com ele, casa com ela, abandone isso aqui. Esse povo não te ama não, essa igreja não quer saber de você não. E aí a pessoa vai e cai no pecado. Aí o diabo e deixa a pessoa, sua miséria, sua dor, sua vergonha. E aí a pessoa, ao invés de falar assim, eu não quero perder Jesus, eu reconheço, e voltar logo, e confessar e abandonar, não. Ela começa a disfarçar e justificar os seus erros. Quem é que não peca, quem é que não erra, aí vai. E se levanta contra a igreja. E deixa eu falar outra coisa, a igreja é uma das coisas mais caras da terra. E ela é do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. E eu quero nessa noite fazer um apelo. Feche os seus olhos. É melhor consertar ou é melhor encarar o pecado, o erro e perder Jesus? É melhor sofrer a humilhação de um tempo de prova, ou é melhor perder a salvação na eternidade? É melhor confessar de novo, ou é melhor guardar e correr o risco? Espírito do Senhor Deus, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Trabalha conosco. Eu quero chamar aqui pessoas que reconhecem que tem coisa que precisa realmente deixar hoje e agora. Não querem a consequência e o crescimento dessas coisas. Eles querem cortar tudo isso e virar as costas para isso. Ramandurai, sai do seu lugar, você que quer fazê-lo, pois os olhos do Senhor estão atentos e conhecem nosso coração. Saia do seu lugar e venha. Fazendo, mas você não vê. Não fique no banco. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na sua vida
Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer, mas toda vez que você está chegando perto da promessa, você sempre volta a fazer o que fazia antes, e volta pro começo, e volta ao início. Filho, preste atenção, chegou a hora de tomar a decisão. É o mundo. Filho, não existe servidores, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra roubar, matar e destruir. Eu vim para te dar a vida. Aproveite. Saia do seu lugar, não fique no banco. Você sabe como está a sua vida. Obreiro, não saia desta noite sem confessar seu pecado. Não te atreva a fazer isso, pois tu perderás a proteção. Não te atrevas a fazer isso. É uma ordem do céu. Takavana Shamai. Você que está xingando dentro de casa não veio ainda. Você que está com um problema sério naquele emprego por causa de testemunho não veio também. Deus quer que tire o anátema. Não fica no banco, você tem que vir. Você que tem que vir, não fique no banco. Não olhe se a mãe, se a sogra, se a tia está aí. Olha para você. É hora de conserto. É hora de responsabilidade. Você não faz parte de uma associação. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus na terra. Eu vou contar até 5 para você vir. Se você não vir, eu só vou falar os pecados que Deus está pondo na minha boca, para você saber que você não veio, mas o pecado está aí, e que a consequência vai ser difícil. Por favor, não deixe para amanhã. Mas também não venha se não for de verdade. Tem que ser de verdade. Não rasgue vestes, rasgue o coração. 1, 2, 3, 4, 5. Você ficou aí, está magoado com a sua mãe e com a igreja. Você ficou aí e está sério o problema na internet, com prostituição, com pornografia. Você ficou aí, mas está odiando o seu marido. Você ficou aí, mas já pensou em suicídio quantas vezes? Você ficou aí, mas tem um plano tão diabólico, e Deus conhece esse plano. Você ficou aí, mas tem 2 mulheres na sua vida. Naquele dia, todo o segredo dos corações, todos os segredos serão revelados. Nós vamos orar com as pessoas que estão aqui à frente. O Senhor lhes dá, por causa da palavra e pelo que Ele está construindo até aqui, lhes dá uma nova oportunidade, lhes dá uma nova chance.
Só vou dizer uma coisa, irmão, não tenha coragem de subir nesse altar aqui no próximo culto. Só isso que eu vou dizer. Nós vamos orar. E você vai rasgar o coração. E quem tem que confessar, porque o pecado é um pecado que tem que confessar, porque fere o corpo, não saia daqui sem fazer isso. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo perdão. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela palavra. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Obrigado, Senhor. Pela palavra. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obrigado pela palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Obrigado pela palavra que o Senhor fala no livro de Joel. Convertei-vos com pranto, com jejum, com clamor, e rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações, e eu restituirei. Eu restituirei. Tudo que o gafanhoto levou, eu vou restituir. Senhor, venha profunda tristeza nos corações dos que precisam confessar. Encontre arrependimento em nós. Encontre arrependimento, Senhor, como maridos, como esposas, como pais, como filhos. Encontre arrependimento como obreiro, como obreira. Encontre arrependimento pelas palavras que nossas bocas pronunciaram. Encontre arrependimento porque nós temos escolhido o dia de ir para a tua casa e nós não temos tido o prazer que um nascido de novo tem, alegrar quando disserem: vamos à casa do Senhor. Visita agora, Senhor. Vai lavando. Vai arrancando. Irmãos, o Espírito Santo não engana. Se você veio aqui na frente, faça uma obra que precisa. Faça uma obra. Não venha à frente sem um propósito de mudança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A pessoa que precisa de confessar, pelo amor de Deus, você não tem uma atitude ainda diante de Deus. É porque Deus não quer revelar você. Ele está te dando chance. Se revelar, Ele está te obrigando, aí a coisa é feia. Faz a obra, Senhor, vai lavando, vai limpando, vai santificando. Vai santificando e purificando no sangue de Jesus.
vai arrancando toda praga, toda peste, toda maldição das trevas, vai tirando o anátema, vai tirando a sentença, começa a avivar os que de fato estão, Senhor, se aliançando, se consertando diante de Ti, Banacavaço. Visita a igreja agora que levanta as mãos e que sabe que estão vivendo para a Tua glória, e começa a trazer o mover do Teu Espírito, arranca a preguiça espiritual, arranca os pensamentos das trevas, arranca em nome do Senhor Jesus a ação do mal, arranca, Senhor, começa a brilhar a Tua luz, a Tua glória sobre vidas que querem em nome de Jesus se levantar. Começa a encher, começa a fortalecer, começa, Senhor, a dar mais razão, a dar mais do Espírito, mais da unção, mais do poder, mais da graça, meu Deus.